Grande Jornal Regional Entrevista. O filme documentário Fenômeno Bruno Gröning será exibido pela primeira vez em Gramado no próximo sábado, dia 15, no Teatro Elizabeth Rosenfeld, da Câmara de Vereadores do município. O evento, que é uma realização da ONG Círculo de Amigos de Bruno Gröning, que conta com mais de 3.000 comunidades em cerca de 130 países. E para falar conosco sobre o Bruno, para a gente conhecer um pouco a história do Bruno Gröning, além também, né, do próprio filme e da comunidade, está aqui conosco a nossa amiga, jornalista e terapeuta floral, Suzana Guimarães, para nos falar sobre a própria comunidade também, né, Suzana, e contar um pouco da história do Bruno Gröning. Tudo bem? Bom dia, Suzana. Tudo bom dia. Obrigada, Braulio, pela gentileza de mais uma vez acolher o Círculo de Amigos aqui na rádio, que a gente gosta tanto, né? Que a gente é muito fã. Que bacana. Então, o Círculo, eu acho que dá uma visão geral do que é a comunidade, né? A comunidade de Gramado Canela foi criada em 2019, porque vieram aqui para a cidade, a gente fez uma palestra lá no Expo Gramado, vieram pessoas da Alemanha para falar sobre o trabalho do Bruno, que a ONG ela é internacional e a sede é na Alemanha. Todos os materiais, inclusive, que a gente recebe, como esse cartazete, flyer, folhetos que as pessoas podem estar vendo entre Gramado e Canela, que a gente está divulgando, são feitos todos voluntariamente também, por pessoas como eu e milhares de outras, né, que trabalham para disseminar essas ideias, né? Essas lições que o Bruno nos deixou. E quem foi o Bruno Gröning? Então, o Bruno nasceu em 1906, numa cidadezinha da Alemanha, e faleceu em 1959, ele faleceu relativamente jovem. E ele, já na infância, filho de pais, o pai dele era contramestre, era operário da construção civil, a mãe dele era do lar, né? E eles eram 7 filhos, então ele era uma família muito simples, né? Não era muito fácil alimentar todas aquelas bocas. Então, o Bruno, já pequeno, a mãe dele ia visitar pessoas, parentes no hospital, pessoas doentes, né? Como se fazia muito antigamente. E as pessoas começaram a dizer assim: traz o pequeno Bruno quando você voltar. Ah, o pequeno Bruno não veio, que pena, me sinto tão bem quando ele está, né? Desde pequeno ele tinha uma ligação muito grande com a natureza, que é Deus, a gente sabe, né? Então, com os animais e era uma criança muito tranquila, muito bondosa, né? Ele queria estar perto das pessoas que precisavam. E ele podia, então, graças a isso, que foi uma coisa que ele veio nessa encarnação, né, com essa missão e com esse dom. E ele usou essa missão e esse dom para curar pessoas, milhares de pessoas. Então, o Círculo de Amigos foi criado depois da morte dele, ele faleceu em 59, como eu disse. O Círculo de Amigos foi criado por pessoas da Alemanha e da Áustria, porque ali na Europa os países são todos muito pequenininhos, então é tudo muito pertinho, né? E ele vem desde então, aí 50 e tantos anos, não sei dizer agora, mais de 50 anos, e vem então, vamos dizer, buscando pessoas como eu, né, que se interessam pela mensagem, se interessam por passar a mensagem, porque o que a gente quer é assim, Braulio, tipo assim, quando tu é bem atendido num lugar, tu diz, né, tu tá com um pepino no teu carro, vai lá, o cara, nossa, resolve tudo, tu ainda é super bem tratado, te cobra metade do preço que tu estava esperando pagar e ainda por cima o teu carro fica bala, fica super bom, né? Tu não vai dizer para as pessoas que tu gosta, tu não vai dizer para os teus amigos, para os teus colegas, para os teus primos, para os teus irmãos, que aquele lugar lá é muito legal e que tu foi super bem tratado. O que a gente, como voluntário, quer fazer é dizer para as pessoas: olha, tem um aprendizado, tem aqui algumas coisas que são muito simples, que não precisa de nada para tu fazer, literalmente, porque quando tu ora, tu não precisa de
não precisa de microfone, não precisa de câmera, não, tu precisa estar disposto a fazer a conexão com Deus, em qualquer que seja a tua confissão, né? E o círculo não é uma confissão religiosa, não é uma religião. O círculo é um círculo de amigos, onde a gente passa alguns aprendizados. O objetivo do círculo de amigos seria propagar as ideias do próprio Bruno Gröning. Isso, Bruno nos ensinou algumas coisas. Ele dizia assim, não existe incurável, Deus é o maior médico. Então ele dizia para as pessoas, se você vai ao médico, tá até aqui no cartazete, né? Se você vai ao médico, confie plenamente no seu médico. Mas lembre que quem cura de verdade é Deus. Então faça conexão com Deus e entregue a sua doença. E nunca mais diga, é a minha diabetes. É o meu câncer. É a minha enxaqueca. Porque aí tu nunca mais te livra daquilo. Sim. Tu te apoderou daquilo, aquilo passou a ser teu. Então entrega tudo. Isso, algumas coisas do Bruno parecem muito aquelas do nosso amado Mestre Jesus, né? Ele dizia, me entrega os teus medos, as tuas preocupações, porque tu não dá conta. E eu dou, eu aguento o tranco, as minhas costas são largas. Então, quando a gente tem um diagnóstico, ou quando a gente tem uma situação, a primeira coisa que a gente faz é, com confiança, permitir que Deus entre na vida da gente e que a gente não se apodere do mal. O mal não é para nós, não é o que Deus quer para nós. Deus só quer para nós o melhor. Se a gente escorrega, né, se a gente tem as nossas situações, que todo mundo tem, a vida tem seus percalços para todos nós, né? Nós podemos sempre pensar que primeiro nós precisamos daquele aprendizado, como em muitas religiões a gente sabe que é uma mensagem subliminar, né? Primeiro, nós precisamos da aprendizagem. E segundo, a gente não precisa ficar se martirizando. A gente ora, a gente entrega e a gente confia que no momento certo as coisas virão. É verdade. Como eu recebi muitas ajudas e venho recebendo muitas ajudas desde 2019, quando a comunidade em Gramado Canela foi criada, eu acho que eu não faço, sinceramente, eu não faço nada além da minha obrigação de botar essa informação na roda. Entendi. E Suzana, o filme fala disso? O Fenômeno Bruno Gröning fala disso? Fala disso. Então o filme ele é muito legal porque é uma produção de 15 anos, 16 anos, né? Tá até aqui. Vou mostrar de novo o cartazete. E ele foi feito voluntariamente, tu não acredita a qualidade do trabalho. Que legal. Os fotógrafos, os diretores, todas as músicas foram compostas por voluntários, os fotógrafos são voluntários, os câmeras são todos os roteiristas, todo o trabalho é voluntário. E o que eles conseguiram ainda, como o Bruno faleceu em 59, tem muito material, tem artigo de revista, de jornal, filme feito com ele, entrevista tem imagens do próprio Bruno. Imagens da vida dele, né? Por isso que nós temos muitas fotos no website. Então o pessoal reuniu isso, deu um tratamento e contou a história dele. Que legal. Né? E ainda entrevistaram muitas pessoas que foram curadas na frente dele. Que legal. Ele não tocava ninguém. Sim. E ele não pedia diagnóstico. Ele ficava na frente da pessoa e com a fé que ele tinha e a energia que ele recebia da força curadora de Deus, da força divina, ele olhava para a pessoa e dizia, não tem problema, já sei qual é o teu... Já sei onde é que está o nó, né? Fica tranquilo, não precisa me dizer nada. Ele não chegava a uma distância menor do que a gente está aqui. Que legal. Então, ele passava aquela energia. E uma coisa fenomenal, foi realmente fenomenal, foi em 1949, quando ele fez uma grande aparição pública que tinha 30 mil pessoas. E nessas 30 mil pessoas, no filme se vê isso, tem fotos disso, tem pessoas que levantam, durante a palestra dele, que levantam da cadeira de rodas e saem caminhando. Então, ele foi chamado de charlatão, né? E a gente pode dizer assim, esse negócio é bom demais para ser verdade. Mas então eu convido as pessoas a verem o filme, porque eu acho que a gente está muito acostumado com ter problema e não está muito acostumado a ter solução. É verdade.
né? E às vezes as pessoas nem parece que não querem, né, a solução, porque parece que é algo impossível, mas o impossível também pode ser realizado quando se acredita, né? Quando se tem fé, quando se confia. Tem, né? É verdade. Para Deus não tem o impossível. Bom, a Suzana vai ter agora então a exibição desse filme, O Fenômeno Bruno Gröning, que vai ser no Teatro Elisabeth Rosenfeld, que é o Teatro da Câmara de Vereadores de Gramado, né? Qual é o horário do filme, da exibição? Então, a primeira, nesse sábado, dia 15, a entrada é totalmente gratuita, não precisa inscrição prévia, é só chegar. E ali no Teatro da Câmara, que a Câmara de Vereadores gentilmente nos cedeu, nos emprestou para esse evento. A primeira sessão é às 13 horas. O filme tem aproximadamente 1h35, né? Depois tem a segunda sessão e a terceira sessão. São 3 sessões. São 3 sessões, né? Então a primeira às 13, e se você não puder às 13, né? Enfim, tem aí depois às 15 e às 17. 13, 15 e 17, 3 sessões. 3 sessões. Para você se programar, para quem está nos acompanhando, e assistir o filme para formar uma ideia e saber também mais detalhes da vida desse fenômeno, né? Desse médium de cura, né? O médium de cura, me falou bem isso. O Bruno Gröning, que dedicou a vida toda dele a isso. Ele, inclusive, nasceu, viveu e morreu muito pobre. Sim. Porque tudo que ele fazia era com a ajuda de pessoas como nós, assim, que pegavam ele na estação de trem, levavam, que davam alimentação para ele, que davam até roupa para ele. Que bacana. Ele foi uma pessoa que viveu para sua missão, realmente. Suzana, obrigado você. Muito obrigada, Braulio. Obrigada. Pessoal, eu convido, incito e estimulo que as pessoas tenham pelo menos a condição de fazer uma ideia do que foi a vida dessa pessoa e do quanto ele pode ajudar. E, de novo, não é religião. Religião cada um tem a sua. E todas as pessoas são aceitas de todos os caminhos da vida, e quaisquer que sejam as necessidades que a pessoa tem de ajuda ou de cura. Eu convido você a se dar uma chance de conhecer umas formas, umas lições que a gente aprendeu para acessar a energia de Deus, a energia de cura divina. Então, até sábado lá na Câmara de Vereadores. Obrigada, Braulio. Isso aí, sábado 13, 15, 17, 3 sessões para você assistir e conhecer um pouco da vida do Bruno Gröning. Próximo sábado, então, no Teatro Elisabeth Rosenfeld, na Câmara de Vereadores de Gramado. Obrigado, Suzana Guimarães. Obrigada, amigo, um abraço. Querido. E você que nos acompanha também aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional Entrevista.